Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo. Peço que antes desta palavra com opinião, peço que se inscrevam em meu canal do YouTube, no meu vídeo que está sendo divulgado também no Facebook, no Instagram. Dê um like para ajudar a impulsionar a palavra do Senhor e marque mais e mais pessoas para que assistam, vejam e reflitam sobre este vídeo. Amém? Porque este vídeo vai impulsionar muito no crescimento racional das vossas mentes. Amém? Essa palavra que eu vou dizer para vocês hoje está em 2 Pedro, a partir do capítulo 2, versículo 8, amém? Que fala assim, a partir do versículo 8 ao versículo 21, amém? A palavra vai dizer assim: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam nas concupiscências da imundícia e desprezaram as abominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em forças, poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemam diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos, mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Irmãos, olha esse pequeno começo, que versículo forte. O Senhor estava nos revelando através do seu apóstolo Pedro, né? Que os seus justos, né? Os justos do Senhor, eles têm um lugar reservado para o Senhor. Mas Deus também nos alerta que os injustos, né? Eles também têm um lugar reservado, mas para o julgamento e a condenação. E quem o Senhor usa como os injustos ali? Aqueles que blasfemaram na palavra do Senhor. Aqueles que como animais que são irracionais, não deram a ouvir o que o Senhor estava alertando, né? E blasfemaram até mesmo da sua própria dignidade. O que era a dignidade? O Senhor nos deu vestes santas. O Senhor, Ele nos deu uma pureza, mas o mundo está vendendo a sua pureza. O mundo está vendendo as vestes santas que o Senhor nos deu. Qual que eram as vestes santas para nós guardarmos no nosso coração? Quais que eram as vestes santas? Aquilo que o Senhor nos deu era para que nós nos consagrássemos e nos santificássemos ao Senhor dia após dia. Mas o mundo tem dado mais olhos e ouvidos às suas próprias concupiscências da carne, às dominações das trevas que estão nesse mundo aí. Amém? Vamos continuar. Estamos no versículo 13, onde fala assim: e recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas deleitando em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo olhos cheios de adultério, e não cessam de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Amém? Olha outros 2 versículos importantes que o Senhor vem falar. Que esses, ao qual rejeitam o Senhor, ao qual rejeitam a palavra de Deus, ao qual tem blasfemado da palavra do Senhor, dos seus profetas que vêm nos alertando da vinda do Senhor Jesus, ele alerta, ele diz que são galardoadores da injustiça. O que está reservado para eles
é a morte, é o juízo, é o julgamento. Por quê? Porque eles se deleitam nas suas próprias vontades, na vontade da carne. Eles se deleitam nos seus adultérios. Como assim adultério? Se deitam com milhares e milhares de pessoas e não tem amor no seu próprio coração. É isso que acontece neste mês de carnaval. Muitos pensam, carnaval é só um mês da fantasia. Não. Carnaval significa festa da carne, onde as pessoas se deleitam nas suas próprias carnes, no desejo dos seus próprios olhos, no desejo do seu próprio coração. Deus, através do seu apóstolo Pedro, os chamam de filhos da maldição. Amém? Vamos para os versículos próximos, amém? No versículo 16 vai falar assim: mas teve a repreensão da sua transgressão. Ó mundo jumento, com a sua voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Olha que palavra forte, irmãos. Deus ele chama essas pessoas. Deus ele chama a todos que estão perdidos nessas trevas, que estão rejeitando a palavra da luz, que estão rejeitando a palavra da verdade, de jumentos. Gente, olha que coisa, Deus ele não está passando a mão na cabeça, não. Isso é o Novo Testamento. Muitos dizem, Velho Testamento só falava de morte. Velho Testamento só mandava matar as pessoas, só falava sobre condenação. Mas, irmãos, o Novo Testamento não passa a mão na cabeça. Muitos têm em sua casa aquela biblinha das igrejinhas católicas, porque só tem o Novo Testamento, tem livros de bênçãos, né? E quase não tem palavra de Apocalipse ali. Eu lembro quando criança eu não achava palavras de Apocalipse ali. Por quê? Porque as pessoas não querem receber a palavra da revelação dos eventos finais. E nós estamos vivendo esses eventos finais, como Deus tem alertado através dos seus profetas. E a palavra no seu versículo anterior, a partir do seu versículo 16, fala assim: teve aquele que repreendeu o mundo pelas suas transgressões. Quem foi aquele que repreendeu o mundo pelas suas transgressões? Jesus, os seus profetas anteriores, aqueles profetas que morreram para levar a palavra para nós, que perderam suas cabeças, que morrem até hoje. Aqueles profetas, aqueles apóstolos, que deixam seus afazeres, que deixam suas vontades, para levarem a palavra do Senhor Jesus para a sua vida, para tentar abrir os seus olhos, por amor do Senhor Jesus. E Jesus, por amor de vós, preparou os seus, nos prepara para levar a palavra para vocês. E ele fala: ó jumentos, vocês que rejeitaram a minha palavra, continuam dando atenção somente para aquilo que vai os levar para a treva. O final disso aqui, eternamente as trevas se reserva para estes. A palavra chama estas pessoas como fonte sem água. A palavra chama essas pessoas como vento contrário. Amém? Vamos para os versículos seguintes, versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engordam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do qual tal faz também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora que não o conhecessem o caminho da justiça, do que conhecendo o desviaram-se.
do santo mandamento que lhes fora dado. Amém? Olha que palavra forte essas finais. Porque esse mundo promete liberdade. Esse mundo fala, sai desse caminho aí de religião. Sai desse caminho aí daqueles que se dizem evangélicos. Porque eles só se dizem evangélicos, mas são todos pecadores igual a nós. Se dizem santos, se dizem perfeitos. E só vão te colocar num caminho de doutrina. Só vão te afastar da liberdade de sorrir. Só vão te afastar de poder fazer aquilo que você quer. De você ser você mesmo. Né? Aquele mundo egocentrismo vai falar que você pode ser livre se você for você mesmo. Irmãos, cuidado com o ego que o mundo tem tentado colocar na sua vida. Vocês têm ouvido os profetas alertando vocês. Pessoas estão sendo usadas por Deus para irem lá naquelas festas de carnavais, levarem a palavra do Senhor. Muitos vão se dizer os sem conhecimentos, né? Vão falar assim: ah, mas carnaval não é lugar de crente estar. Não, carnaval não é lugar para crente comemorar. Não, porque no carnaval Satanás é quem comemora. Ou pensa que comemora. Pensa que comemora ali almas perdidas. Mas Satanás, ele tem a incapacidade de reconhecer que tem servos de Deus lá, lutando para salvar vidas. Assim como ele usou a sua serva para alertar da volta de Jesus Cristo. E o mundo, ali caçoando dela, dando mais atenção, dando mais apoio. A Ivete Sangalo ali, dando mais apoio a uma mulher sem conhecimento. Dando mais apoio a uma mulher que se deixou levar pelo seu próprio ego. A uma mulher que ouviu falar da palavra ali. A uma mulher que se reconhece que tem um cara lá de cima, como os famosos dizem, não tem capacidade de falar o nome do Senhor Jesus. Só dizem um cara lá de cima. Por quê? Porque estão todos debaixo de um jugo da injustiça que o espera. Mas teve uma mulher, uma artista, uma famosa, que ela não se importou com dinheiro, não se importou com uma fama que falava naquele momento. Não. Teve uma mulher naquele momento que ela se importou em alertar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nas trevas, estavam lá naquele sambódromo, para alertar da volta de Jesus, que o arrebatamento está próximo. Muitos ali pensam que ela falou que daqui 10 anos Jesus voltaria e buscaria a sua igreja, daqui 5 anos. Não, ela alertou que estamos vivendo a volta de Jesus. Estamos vivendo o ano da apostasia. O amor está se esfriando. Nós vemos nesse período de festa da carne quantas vidas, quantas famílias têm se perdido nas trevas. Quantas famílias têm se perdido por conta de traição, de adúltero, como a palavra está aqui dizendo, de adultério. Por quê? Porque as pessoas estão engordando os seus próprios olhos, estão engordando a sua própria barriga, mas não engordam a sua mente de conhecimento. Eu queria tanto estar também lá naquele sambódromo, para alertar as pessoas da volta de Jesus Cristo. Porque a palavra nos adverte que nós temos que alertar as pessoas, que nós temos que levar a palavra dentro e fora de tempo. Então, contra a palavra de Deus não há argumento. Eu quero alertar para vocês. A Baby Brasil, ela não estava louca. Ela estava louca sim. Vamos falar a palavra corretamente. Ela estava louca por Jesus Cristo. Eu estou louco por Jesus Cristo. Apesar de eu não ter ido naquele sambódromo, eu usaria minha coragem, assim como ela usou, para ir lá e levar a palavra do Senhor. Porque Deus usa aqueles que não são para confundir os loucos, para confundir aqueles que se dizem sábios,
mas na verdade são honestos e dentro de si próprio, para confundir aqueles falsos profetas que se dizem profetas do Senhor, se dizem profetas de Deus, mas não têm capacidade de abrir as suas igrejas em tempos de festa de carne, porque tem medo de retaliações do inimigo. Irmãos, retaliação do inimigo, porque se Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, irmão, medo do quê? Se Deus usou a igreja para ser hospital para aqueles que estão necessitados. Quantas pessoas estão pensando em se matar nesta noite, nesses dias, porque perderam seus maridos, porque perderam pessoas se doando seus corpos lá naquele lugar? Quantas pessoas com depressão se mataram neste dia porque não eram vistas por toda aquela multidão, 5 milhões de pessoas na rua, e ninguém dava atenção àquela pessoa? Mas Deus, Ele pode te dar atenção neste momento. Deus, Ele se importa tanto com você, que Deus usou uma pessoa no meio de tantos loucos, no meio de tantos embebedados, para trazer a palavra de Jesus. Eu creio que a palavra dela, da Baby Brasil, foi usada na vida de alguém para alertar pessoas ali, através da vida dela, passaram a buscar, a ler a palavra de Apocalipse, a ler a palavra de Jesus, porque Ele está voltando, gente. Ele está usando os seus loucos. Os loucos, aqueles que não se importam com quem vai julgar ele, não. Se importam com a sua salvação. Amém? Jesus, Ele ama vocês, gente. Gente, Jesus está voltando. Gente, Jesus, Ele é a única porta nesses dias para a sua vida. Meu querido, eu quero deixar para você que Jesus, Ele fala assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é apropriação pelos seus próprios pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Então, nosso apóstolo João também nos alertou que Jesus, Ele se ofereceu lá na cruz como uma ovelha por propiciação de nossos próprios pecados, de nossas próprias concupiscências. Ele se entregou na cruz do Calvário para nos limpar de nossos pecados, para que todo aquele que confessasse os seus pecados diante do Senhor Jesus fosse salvo, fosse remido, para que nós pudéssemos buscar a Deus dentro e fora de tempo, para que nós pudéssemos entregar nossa vida a Ele, não importa a forma que estivéssemos, mas para que nós pudéssemos entregar nossa vida a Jesus. A palavra fala que depois que Jesus morreu e ressuscitou, o véu se rasgou. Não mais se buscava em Jerusalém, mas agora você pode buscar Deus em todo lugar. Amém? Pode-se fazer o seu coração um altar para Jesus. Deixa o seu coração se edificar para Ele. Amém, meus queridos? Jesus é com você. Eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu quero dizer, volte-se a Jesus enquanto há tempo. Amém? Porque Jesus está voltando. Ele te ama muito. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado. Amanhã temos mais palavras.